Olá a todos, muito bem-vindos. Boa noite, é um privilégio, mais uma vez, obrigado pelo privilégio, cá estamos nós. Olha uma coisa, já viste as perguntas? Bem, em todos os programas vocês têm realmente colocado umas questões na MUSC tão entusiasmantes de podermos abordar e expandir aqui. Talvez pegasse numa pergunta do Humberto que permita um comentário, digo eu, mais breve, embora depois nós nunca saibamos como é que isto vai desenvolvendo connosco os dois, ok? Eu não sei se tu tens alguma sugestão para onde começar ou chuto eu qual era a pergunta que me surgia lançar este programa. Quatro perguntas parecem-me relacionadas: destino, a noite escura, empatia, compaixão e cocriação. E a inteligência artificial e Eventualmente, sim. Sim, mas essas são relacionadas. estas estão relacionadas, depois a inteligência artificial parece-me Já é pertencer outra a coisa. um grupo à parte e a questão do festival de Vesak também, mas pelo menos destino, noite escura, empatia, compaixão e cocriação parece-me fazer parte de uma mesma família de perplexidades. Então começamos por aquela que eu estava a comentar, que gostava de dizer algo muito, muito rápido, mas quando li a pergunta, e é uma pergunta do Humberto, empatia e compaixão são faces de uma mesma moeda. Veio-me logo à mente aquilo que a Maria Flávia de Monsaraz dizia repetidamente, que era que a outra face do amor não era o ódio, mas sim o medo. E isso faz todo o sentido. Podemos eventualmente expandir um bocadinho, mas essa não foi a pergunta feita. Acontece que isso me veio à mente porquê? Porque quando li isto, disse, no meu sentir, a outra face da compaixão é o julgamento. Na medida em que a compaixão é uma expressão do amor incondicional, sem condicionar, inclusive, o que ama. Portanto, compaixão, eu tenho compaixão, inclusive é pela dor. Inclusive, todos, sim, não estou a falar de mim. A compaixão integra uma compreensão e um amor incondicional, não só pelas expressões luminosas da vida e dos seres, mas também pela sua sombra, pela sua dor, pela sua negritude, pelo seu desalinhamento. Muitas vezes a palavra compaixão é confundida com piedade. Eu penso que aqui dominantemente, vocês sabem que não é de toda a mesma coisa, mas é estar com o outro sem ter medo e sem se afastar da sua dor ou do seu desalinho ou da sua sombra, focando internamente no grande amor pela sua essência, pelo seu melhor, pela sua expressão divina. E, eventualmente, em última instância, até ajudar nisso. Se o outro quiser ajuda, é sempre bom saber se o outro quer ajuda. Essa compaixão, ser um amor de estar presente, que é, eu percebo de onde isto vem, porque a empatia é diferente. A empatia é ressoar imediatamente com o que se passa no outro. A compaixão não ressoa imediatamente com o que se passa no outro. A compaixão está incondicionalmente para além do que se passa ou não com o outro, amando, mas, no entanto, não ressoando. É uma expressão incondicional na medida em que não julga, mas não se identifica. Em contrapartida, o julgamento não tem compreensão, o julgamento no sentido que habitualmente lhe damos, não é? De ser uma barreira à percepção da realidade ou à aceitação das diferenças do outro, tudo aquilo que vocês sabem. O julgamento vai para o lugar de defesa, de frieza, de presunção, de avaliação, de distância. E, portanto, para mim, eu sinto bastante que o julgamento é o oposto da compaixão, na mesma ótica que a Flávia dizia que o medo é o oposto do amor. Daí talvez me tenha surgido isto. André, queres comentar? O ódio é o amor disfarçado. É, quando há ódio, já há ligação. O ódio é um travesti do amor. Quando tu odeias alguém, há amor. A indiferença é muito mais poderosa do que o ódio. Porque o ódio estabelece uma corrente. Não sei se isto faz sentido. A indiferença pertence ao mundo dos icebergs. Eu não sei se há relações muito intensas entre os icebergs. Mas quando um ser humano odeia outro ser humano, muitas vezes isso é uma antecâmara para relações poderosas.
Antigamente costumava-se vender whiskies com base nesta ideia de relações fortes. E o ódio esconde uma semente de paixão, um compromisso, uma ligação. Odiar alguém é estabelecer contacto. E nesse sentido, a Ana ter trazido ao de cima a Maria Flávia de Monsaraz é importante, porque a Flávia insistia, eu vou repetir, que o oposto do amor é o medo, não o ódio. Porque o ódio é uma forma pervertidíssima de amor. Eu quase diria, enquanto há ódio, há esperança. O último anel do inferno na Divina Comédia não é quente. O inferno final, naquela sequência de anéis descendentes do inferno, em Dante, e é um texto axiomático, por exemplo, para o Ocidente, se entender a si próprio, o último anel da descida aos infernos não é um sítio quente, com chamas, onde mafarricos condenam os seres humanos a brasas dolorosas, etc. O último anel, que era reservado, curiosamente, isto não me entendam mal, no texto de Dante era reservado principalmente ao clero. O último anel era frio. O inferno final de Dante são pessoas encapsuladas numa espécie de campos de granito e o frio é tão poderoso que não há comunicação. Ou seja, o inferno é a incomunicação. O inferno é o isolamento. É muito importante porque quando o Humberto põe a questão da empatia e da compaixão, a empatia é trazer os outros dentro de nós. E isso tem uma taxa vibracional. Quer dizer, quando eu tenho empatia por outra pessoa, parte dela vibra em mim. É a capacidade de uma psique espelhar a outra psique. A compaixão, como a Ana disse, para já a compaixão é toda uma tradição. Não existem civilizações sem otimismo e sem entusiasmo. E não há otimismo e entusiasmo sem compaixão. Não sei se me faço entender. A empatia implica eu sentir o outro. Na verdade, na maior parte dos manuais de psiquiatria, a falta de empatia é considerada sempre uma psicopatologia. E quando se define que alguém é um psicopata, que é uma coisa de julgamento, sim. Quando se define que alguém é psicopata, um dos dados é eu não sinto nada quando a outra pessoa sofre. Não sinto nada. E isso remete para o último inferno de Dante. Portanto, há uma relação entre ser humano e a circulação de qualquer coisa entre os seres humanos que garante que a vida dos outros passa por mim. E, Por isso, por favor, Ana, na por verdade, isso qual é a questão? Na verdade, não há aqui uma pergunta. há uma pergunta: empatia e compaixão são faces de uma mesma moeda? Eu trouxe a citação da Flávia justamente, quer dizer, eu não a trouxe conscientemente, ela surgiu, porque estamos a falar de cara ou coroa, dos opostos, não é? Já percebi. Sim, Da sim. Não. polaridade, percebes? Uhum, E uhum. nesse sentido é que eu comentei que ressoa-me que o julgamento seja a outra polaridade oposta à compaixão, Deixa-me percebes? apanhar aí, isso é importante, deixa-me apanhar aí. De facto, empatia e compaixão estão do mesmo lado da moeda. O Sim, outro lado é outra coisa. isso, são níveis diferentes de ressonância com o outro. Empatia e compaixão. Eu diria que a empatia é mais ao nível da psique, é mais um fenómeno dos três corpos inferiores, que inclui o plano emocional, e que a compaixão é um outro tipo de ressonância que não é de espelho, mas que é de abraço, de abrangência, sem julgamento, com compreensão, mas também sem identificação. E também quero comentar, isto às vezes não sou lá muito bem, mas olha, é verdade que sai através de mim, que é o que eu ressoo, e podem ressoar ou não com ela também, mas enquanto que a compaixão não nos traz problema nenhum, ou seja, nós à medida que vamos evoluindo, vamos ressoando progressivamente cada vez mais com aquilo que é uma expressão de amor também compassiva, também apaixonada, também
de amizade, tudo o que vocês quiserem, as 4 formas de amor dos gregos, não é? Mas, acima disso tudo, aquilo que os gregos chamavam ágape ou agape, não é? Esse amor divino é, por definição, compassivo e incondicional. E, como tal, não é espelho, não é trazer os outros dentro de si no sentido de ser permeável ao que se passa no outro. É trazer os outros dentro de si no sentido do amor incondicional pelo todo. E, como tal, não há grandes patologias na compaixão, para não dizer não há nenhumas. Mas depois, quando descemos na escala vibracional e passamos a falar de empatia, a empatia está, a meu ver, super overrated, portanto, super, como é que se diz? Sobrevalorizada. Sobrevalorizada, na medida em que a empatia é benéfica e é saudável, quando nós temos uma definição da nossa identidade enquanto soberanos integrais, sólida, clara, porque senão é o veículo através do qual todos nos misturamos com todos, todos captamos o sentido dos outros, que ressoa com aquilo que possa ser a nossa padronização e os nossos bloqueios e os nossos problemas, e às tantas nós picamos pessimamente e isso ajuda a zero o outro. Mas quando eu digo que é sobrevalorizado, é porque se entende que isso é que é fazer companhia, isso é que é ajudar. Deixa-me estar contigo, a chorar contigo e levar isso ao extremo. A tua dor é a mesma que a minha, se tu morres eu também morro, ou seja, tudo isto são patologias do fenómeno de espelho que são alimentadas com base nessa vibração da empatia, que sendo algo muito caloroso e benéfico para o ser humano, pede muita gestão para não se tornar uma disfunção. E hoje em dia eu observo muito essa disfunção a acontecer, também por polarização, com muita frieza a acontecer no polo oposto. Uhum. E pronto, e gostava de desmistificar um bocadinho isso. Sim, há a empatia lunar e há a empatia solar. Sim, exato, é isso, pronto, acabaste de sintetizar isso mesmo. Ok. Uma coisa é ser empático com o plexo solar e com o corpo astral, outra coisa é ser empático com o corpo causal e com a alma. Sim. Portanto, a palavra empatia também tem localizações. Se nós formos empáticos de forma lunar, realmente tornamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema é que o pecado do mundo fica em nós e depois existe aquela retenção de águas e as pessoas engordam com as águas que retêm dos outros. Quer dizer, o problema da empatia patológica que a Ana estava a falar é que a água do outro torna-se a nossa própria água. E se nós somos colonizados pela água do outro, isto é, pela disfunção, pela angústia, pela sensação de perda de identidade e desolação do outro, se essa água nos coloniza, isso pode ser paralisante. Mas isso é uma empatia lunar, é uma empatia subcardíaca, digamos assim. O poder do coração é que ele transforma. Portanto, existe uma empatia solar, uma empatia superior, que tem a ver com o facto de que, em algum nível, todos somos fratais de uma mesma entidade potencial que se quer revelar no espaço e no tempo. Portanto, quando tu olhas para o outro, existe este facilitismo de o outro sou eu, mas se for lunar, o outro sou eu, e agora estamos os dois na mesma poça de areia movediça, e aqui vamos nós amorosamente desaparecendo na poça de areia movediça. O outro processo é o outro sou eu, mas eu sou o guindastre, no sentido em que, e quando digo eu sou o guindastre, não é no sentido egóico ou autocentrado, é no sentido de que se eu quero ajudar a outra pessoa por amor, eu preciso de ter aquilo que se chama divina distância. Que vamos parar à compaixão. E a divina distância é a compaixão. Yeah. Portanto, a promiscuidade do facilitismo das emoções afunda. A divina distância, e existem certos seres que dizem mesmo divina indiferença, que é uma expressão muito perigosa. Eu peço cuidado com esta expressão. A divina indiferença não é a indiferença dos seres humanos. É uma sensibilidade avançada que consegue manter a tensão das cordas que podem guindar aqueles que nos habitam, na nossa existência, que estão connosco, pode ajudar a elevar, mas a divina indiferença não se afunda, não se confunde, não se oxida pelos estados dos outros. Isto tem muito a ver com a oxidação.
Por exemplo, se eu deixar um prego debaixo d'água, água salgada, durante 5.000 anos, ele desaparece, transforma-se em ferrugem e depois não é nada. E houve uma participação no meio à volta. Só que a participação no meio à volta resultou na dissolução das moléculas de ferro e de repente não há lá nada. Isto é, a água salgada corroeu a estrutura do metal. Se for ouro, podem passar 5.000 anos debaixo d'água que não acontece nada. O ouro não interage com o meio ambiente de forma oxidável. E, portanto, a compaixão é inoxidável e a empatia lunar é oxidável. Só para colar aqui termos da ciência com termos da psicologia. Isto, não Sim, sei se isto é útil, não sei se sentes o que eu estou a tentar. sim, Ou sim, seja, sim, há uma empatia lunar e há uma empatia solar. sim, absolutamente. E a E, empatia solar é a compaixão. e é tão bom quando nós chegamos a um lugar de ter a humildade, não sei se já vos aconteceu, imagino que sim, de realizarmos que para nós estarmos num estado de compaixão, isso é relativamente exigente, na medida em que suscita em nós estarmos concentrados no nosso alinhamento, porque às vezes estamos expostos a circunstâncias que mexem connosco muito. E o mexer connosco muito pode interferir nesse alinhamento. E como tal, é tão frequente que quando nós estamos num lugar de podermos ajudar o outro, porque o outro assim está aberto ou solicita, nunca ajudar se do outro lado não há abertura ou solicitação para isso, porque isso pode desajudar até, mas pronto. Assim sendo, é tão menos fácil fazê-lo com os mais próximos. Verdade, verdade. Porque nos mais próximos há uma ressonância de padrões, ok, vamos admitir mistos, uns mais sombrios, uns mais alinhados, uns mais, entre aspas, positivos e negativos, e isso interfere com o nosso alinhamento quando nós estamos num lugar de eventual guindastre, como o André estava a falar, não só connosco, mas em como o outro recebe essa ajuda. Se eu, Ana, tiver um filho problemático, eu, Ana, trabalho com pessoas, muitos instrumentos, muitos anos disto, muitas provas, entre aspas, muito prazer e amor pelo que faço, muito conhecimento, pronto, essas coisas todas. E, portanto, eu posso ajudar o meu filho. Se eu tiver um filho problemático, eu posso ajudar um ser naquelas condições. Mas porque é meu filho, a coisa não corre da mesma forma. E é Nem para importante mim, ver nem quanto para do ego, ele. e é importante ver quanto do ego, no sentido plexo solar da própria mãe, tem de Uhum. ser transmutado para a mãe se guindar, voltando à mesma metáfora, do Sim, nível de uma empatia por osmose sim, para o nível de uma compaixão redentora. sim. E, Bem e, como no e, filho, bem como no filho receber o que está a receber sem ser, pronto, lá está bem com estas coisas, suponhamos. Idem numa relação amorosa, ou numa relação profissional, ou de amigos muito próximos, ou de familiar, de irmão, seja do que for. Só para dizer que há ambientes em que nos é mais fácil elevarmos a vibração da empatia à compaixão, como o André falava, não é? De deixar de ser oxidável para passar a ser inoxidável. inoxidável. Sim, há ambientes onde é mais fácil fazer isso. Ambientes, quando eu digo circunstâncias, relações, vamos dizer, do que outras. Sim. Eu lembro-me que na mitologia grega, o canto da sereia não é sempre um canto da líbido, ou um canto dos prazeres ocultos no fundo do mar. Muitas vezes o canto da sereia que faz naufragar o marinheiro é um canto aparentemente virtuoso. A Claro que sereia, sim. sentem, a sereia chama Ulisses, a sereia chama o marinheiro para uma espécie de ato virtuoso, mas no fim o marinheiro percebe que ele foi apanhado pelas algas e pelos sargaços e não tinha essa distanciação sensível. Não é uma distanciação, é uma distanciação sensível. Não tinha a necessária distanciação sensível para poder fazer circular a força da luz nos sítios para onde ele foi chamado. Portanto, é um ângulo da consciência amar sem se confundir. Sim, sim. Eu não resisto. Esta história das sereias para mim era um fascínio quando eu era miúda. Aliás, toda a mitologia grega. Do Ulisses. Sim, toda a mitologia grega era um fascínio. E pronto, e como há uma relação poderosíssima, ancestral em mim com o mar também,
portanto as sereias eram assim imagem que eu me empenhei a querer compreender. E não tem nada a ver com isto, e queremos mas é passar às vossas perguntas, só comentar que, no seguimento que o André está a dizer, é quase como se as sereias encantassem o marinheiro para mergulhar no mar, portanto ir atrás dela, e o mar é sempre o território das emoções, sempre o território do sentir, e o marinheiro que mergulhava no mar ia encontrar o mar correspondente à sua vibração. E, portanto, ia encontrar mais algas, menos algas, mais vagas. O problema não era na sereia. A questão é, em que vibração é que tu estás quando tu mergulhas nas tuas emoções? Em que lugar é que tu estás quando tu aceitas integrar essa parte em ti, sem te perderes nela, sem ficares Exato, enredado exato. nela? Sabes o É que é que eu estava a curioso. lembrar? Que ajuda a compreender e a distinguir isso. Pronto, é uma referência, mas pode não ser uma referência para todos e eu peço desculpa porque isto pode parecer um pouco esotérico ou intelectual, mas quando nós vemos a obra, por exemplo, do Werner Herzog, ele filma coisas poderosas. O Werner Herzog, ele filma coisas poderosas. Ele é compassivo na medida em que ele registra a experiência humana no mundo. Ele sente connosco e com todos a experiência humana no mundo. O homem e o vulcão, o homem e a selva, o homem e o tigre, o homem e o urso, etc. Portanto, o Werner Herzog é um humano, é profundamente compassivo, mas não se sente nele aquela cola, aquele adesivo dele descer ao nível das inundações aquáticas que vêm de baixo para cima. Sim, Ele faz uma boa. Para mim, a obra dele é compassiva e a empatia dele é solar. Só para dar um exemplo, podemos continuar a dar aqui exemplos. Só para... bem. Olha, eu proponho que isto está mesmo a pedir passarmos deste tema na direta para o tema da noite escura da alma, que há aqui uma pergunta que coloca quais as principais causas e características das noites escuras da alma. Posso só lançar o início. Está bem para ti? Sim, Sim? sim, 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 por favor. Quer dizer, quando nós estamos a falar de compaixão, a compaixão existe sempre, quer seja face à luz, face à sombra, como falámos há pouco, não há julgamento, há essa distância divina que o André comentou. Mas a verdade é que quando não estamos face à sombra, face a qualquer questão problemática, nós, por simplesmente, chamamos a isso amor. Habitualmente a palavra compaixão é aplicada quando está face à manifestação de algo que é doloroso, desalinhado, dissociado, problemático, violento, obscuro, pronto, tudo isso. E a noite escura da alma, independente de quais as principais causas e características da dita cura, pronto, já lá vamos, mas como noite escura da alma, é grandemente um desafio para quem tem relações de proximidade com uma pessoa que esteja a atravessar a noite escura da alma, se é que ela não se isola entretanto, porque uma das coisas que acontece numa fase da noite escura da alma é nós isolarmos, mas estar próximo de uma pessoa que esteja a atravessar uma noite escura da alma é um grande convite a exercitar a compaixão. Por Porque isso é se que eu sinto que não é pela as perguntas compaixão, estão ligadas entre não é si. pela compaixão, ficamos todos perdidos na escuridão da noite escura da alma. É interessante esta ponte. Queres começar por desenvolver um pouco o que é a noite escura da alma ou continua eu? Como é que queres fazer, querido? Não, é assim, podemos ir pelo lado clássico, mas não há muita transformação no conforto. Exato, não é no sofá que nós evoluímos. Sim, mas é importante respeitar o conforto. Ou seja, nós temos momentos de crise seguidos de momentos de harmonia. Essa harmonia tem um prazo de validade. Lentamente, à medida que as forças espirituais dentro de nós continuam a crescer, porque em última análise nós somos habitados por algo que é maior do que nós, e portanto, a cada crise algo acontece e depois existe um planalto de harmonia que tem um período de validade. E porque o espírito, ou o enxofre, ou o sal, ou o mercúrio, ou o que nós lhe quisermos chamar, não para, ao fim de 3, 4 anos, a estabilidade da harmonia de um patamar começa a conduzir a uma nova crise. E isso é que está por trás da ideia teosófica de harmonia através do conflito. Isto é, nós temos uma crise que conduz a um planalto de harmonia e depois temos uma nova crise que conduz a um novo planalto de harmonia. A noite escura da alma é
a crise fundamental, parece-me, onde o ser percebe que não tem acesso ao controle principal, aos disjuntores, ao controle total da nave. E, portanto, que o comandante não é ele. E a noite escura da alma termina tão cedo quanto eu percebo que eu não sou o comandante. Eu sou um cooperador de uma entidade que vive em mim, que é maior do que eu, e eu estou lentamente a aprender a sincronizar-me com esse que vive em mim, que é maior do que eu. Eu tenho a sensação de que estes estados que vêm do profundo e que nos tornam plenos são dádivas da alma. A paz é uma dádiva da alma, a serenidade é uma dádiva da alma, o brilho, a criatividade são frutos de uma sincronização. E quanto melhor sincronizamos com o que somos em profundidade, mais a nossa profundidade nos permeia com esses estados que nós não podemos agendar. Não é possível agendar a paz, não é possível agendar a alegria, não é possível planear a tristeza. Ninguém pode escrever ficar triste quinta-feira à tarde. Não é possível. Ficar alegre domingo às 7. Não podemos agendar porque esses estados têm raiz além do nosso livre-arbítrio. Não quer dizer que o livre-arbítrio não contribua, claro. O que quer dizer que há uma relação entre um pequeno e um grande. E quando o pequeno, que é a personalidade, aprende a ouvir, a tornar-se, a palavra é aquiescência, a receber com amor o seu próprio grande, porque a grande dificuldade é o ser humano aceitar a sua magnitude. Essa é a grande dificuldade. É como o alargamento do canal uterino no parto. Aceitar o quão grandes já somos, mas dói ser grande, demora ser grande. Ser grande vai contra as educações, ser grande vai contra a adaptação social, ser grande vai contra o uso de uma linguagem à custa de outras linguagens, ser grande vai contra o regionalismo, o provincialismo, as coordenadas de cada um de nós, não é? Somos portugueses, por ser português é grande, mas não é tudo. E, portanto, ser grande é uma dilatação. Ou seja, nós temos prémios que vêm do profundo. Prémios é uma palavra um bocado pecuniária. Nós temos estes milagres da psique, que vêm, estas florações da psique que vêm do profundo, na proporção em que vamos nos tornando o próprio profundo. Portanto, não é agendável. Eu não posso programar estar bem ou estar mal. São resultados, são respostas do profundo ao comportamento da superfície. O que se observa é que regularmente há uma crise, mas a noite escura da alma parece ser inevitável para quem vive uma vida iniciática. E uma vida iniciática é uma vida em que eu acordei comigo próprio em remover os véus. Isso é difícil e é doloroso. E a noite escura, eu já passo, a noite escura da alma tem a ver com experiências de desolação, de crise espiritual, de perda de identidade, turbulência emocional, isolamento, tem a ver com sensações de transformação não desejada. Isto tudo significa que o controle saiu das minhas mãos conscientes, das minhas mãos da personalidade, e eu espero não estar a usar o termo personalidade demasiadas vezes, porque é facilitista, mas saiu das minhas mãos imediatas e eu percebo, eu não controlo o meu processo. Eu tenho que ouvir uma voz mais profunda e ir vivendo uma transformação pelo poder dessa voz mais profunda. De onde que a noite escura da alma, em termos clássicos, dá a sensação de que, eu agora vou ser medieval, Deus nos abandonou. É uma expressão medieval. Sim, Deus nos abandonou. era muito por aí, é curioso. E Deus não nos abandonou. Ele simplesmente está a dizer, agora o controle está comigo. E Sim, tem a ver com a ideia de surrender, de abandono, que é uma ideia muito antiga, que entrega, implica de entrega, surrender, de entrega. A partir de um certo entrega. momento, a noite escura da alma é um convite a perceber que aquilo que é maior do que nós está no controle. Sim, há uma dimensão disto que eu soube também do que tu acabaste de dizer, e ainda assim quero acrescentar uma coisa que, parecendo oposta, não é. É bom ir nos tornando amantes do paradoxo, portanto, algo é X, mas também é Y,
porque quanto mais evoluímos, mais paradoxal é a realidade. Não há exatamente o preto e o branco. E, ao mesmo tempo que ressoa com o que o André está a dizer, quero muito acrescentar que a noite escura da alma não é uma crise existencial. Só. Não é tipo, ok, perdi o trabalho, fui à falência, separei-me do meu companheiro ou da minha companheira, os meus filhos já cá não estão, ou qualquer coisa assim, uma série de dramas todos ao mesmo tempo. Podem acontecer crises fundas e dramáticas num ser humano que o leva ao tapete, passa a expressão, e isso não tem nada, ou pode não ter nada a ver com uma noite escura da alma. E há na vida de Não, todos claro, nós, claro que não. Há muitos estados, sim, há muito mal-estar que não é a noite escura da alma, de maneira e nenhuma. nós podemos sentir-nos completamente sem controle e, portanto, ok, passo para ti, Deus, e isso não é uma noite escura da alma, por si só. A noite escura da alma é uma crise espiritual. O Carlos está aqui a pôr noite escura da alma ou noite escura do ego. Vamos ver se sou capaz de estabelecer esta diferença, que é exatamente o que eu estou a querer trazer aqui. Quando nós temos uma série de crises existenciais ou mesmo identitárias, muitas vezes isto traduz-se em crises do ego, ou seja, um estilhaçar dos contornos da personalidade que nós tínhamos criado para nós próprios e já mais nada funciona, então quem sou eu neste contexto, porque é que estão a cair estas desgraças todas, eu não controlo nada, já nem sequer sei quem sou, a minha vida não tem sentido. Isto é uma crise do ego. É uma crise do ego que é convidada a ascender, a encontrar um outro sentido e uma outra vida nesse eu grande que o André estava a falar. E tudo bem, habitualmente é assim, com mais crise, menos crise, eu pus todas ao mesmo tempo, não é preciso que seja assim tão dramático, que há aquilo que é o nascermos para a nova dimensão de nós próprios, em que já não é exclusivamente polarizado na nossa autoidentificação egoica, mas em que nós dizemos, sim, após isto tudo, eu sei que sou um ser espiritual, eu sei que o divino está em mim. Isso é uma crise do ego, idealmente bem sucedida, não é? Neste exemplo que eu estou a dar. E nós, o nosso ego ascende, cresce para essa nova realidade. E funde-se, não é? Tal síntese da psique, funde-se com um novo estágio mais evoluído, mais integrado, mais alinhado do ser em que nós nos tornamos. Isso é uma crise do ego. Isto pode acontecer também junto com uma noite escura da alma, mas a noite escura da alma, no seu contorno mais específico que eu quero partilhar, é uma crise espiritual. É quando tu já tens a consciência de que és um ser divino, já vives até bastante Sim, a alinhado. noite escura da alma não é uma mera frustração Sim, do ego. exatamente. Já vives até bastante alinhado com a tua alma, mas pelo menos tens consciência disso, fazes um trabalho contigo próprio, as tuas escolhas são consideradas previamente dentro de ti, se está alinhado com a tua essência ou não está. Os teus comportamentos também são atualizados de maneira a espelhar mais o ser divino que te habita, pronto, tudo isso. E ainda assim há uma série de coisas que começam a desfuncionar, seja fora de ti, seja dentro. E tu chegas àquele lugar, não é? Daquela imagem de Jesus que foi para o deserto e às tantas diz, Deus, porque me abandonaste. Ou seja, eu já sou, entre aspas, espiritual, eu já vivi as crises do ego, dizemos nós, não é? Quando isso surge, o que raio é que se está a passar? Porque é que eu sinto que estou sozinha neste caminho? Porque é que eu me estou a sentir impotente? Porque é que eu me estou a sentir abandonada? Que é realmente uma coisa que se sente na noite escura da alma. Porque é que eu estou a sentir que a minha vida não tem sentido? Será que foi uma ilusão que eu pensei que existia dentro de mim? Será que tudo é uma ilusão? Será que até a pessoa chegar ao lugar de Deus, porque me abandonaste? E, portanto, a chave de saída para a noite escura da alma, neste sentir, eu podia dos dois, aliás, ficar a falar a eternidade sobre isto, porque ambos vivemos a noite escura da alma e sabemos muito bem do que é que se trata, e pode haver várias, mas pronto, pelo menos temos experiência de algumas, e a bem dizer, tu sais da noite escura da alma quando aceitas que Deus não está fora de ti, mas está dentro de ti. De novo.
E ao invés de ser a tua personalidade e o teu controle mental a gerir as circunstâncias, aceitas correr o risco de seres uma expressão direta divina, o que é um risco de todo o tamanho, porque isto pode significar que estamos a embandeirar a arca e pirar da cabeça com uma crise megalómana. Claro. Mas, na verdade, o poder é-te remetido para ti. E só ascendes a um novo estágio evolutivo se aceitares não ter provisoriamente, é por uma fração de tempo, mas provisoriamente aceitares que não tens nem pai, nem mãe a orientarem-te, a mostrarem-te o caminho, a resolverem por ti, a cuidarem de ti. Pai nem mãe espiritual. Claro que tudo está lá sempre. Mas é o, come on, cresce, como o André dizia, cresce para a responsabilidade de seres um veículo através do qual a expressão disso que tu dizes que te habitas e já reconheces, então ascende lá a isso. Por tua própria vontade, por tua própria confiança nesse potencial, ascende lá ao risco maior que é aceitar que és uma expressão divina e poderes desparramar completamente ao comprido, por ter uma enorme abandilha egóica, ou poderes mandar tudo pelo ar. Ousa. É um convite de ousadia tremendo divino. E aceitando esse convite, abre-se um canal gigante dentro, que depois nós não fazemos a mínima ideia de como se manifesta fora, e depois lá estamos nós numa nova fase da espiral ou num novo lance de escadas, como quiserem dizer, num lugar completamente diferente daquilo que era previamente. E uma depressão passa instantaneamente, uma impotência passa instantaneamente, por vezes uma somatização física passa instantaneamente, porque nos rendemos que aceitamos assumir o poder que através de nós se expressa da nossa essência. Pronto, outras coisas também, para além do poder, evidentemente, a sabedoria, o amor, o potencial, as valências acrescidas que a partir daí surgem, que não existiam de todo antes. Quer dizer, já existiam, adormecidas, mas que passam a ter expressão. Eu sinto muito que esta é a diferença entre as crises profundas, identitárias e egóicas ou a noite escura da alma. O que é que tu dizes, André? Exato. A expressão Noite Escura da Alma vem de São João da Cruz. E, portanto, há questões semânticas, porque provavelmente o que ele quer dizer é a noite escura para a alma. Sim, 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 não é da alma. Não é da alma. A alma não tem noite escura. É uma noite escura ao serviço da alma. Sim. É quase como se disséssemos, e então a alma decidiu uma noite escura. E portanto, ou seja, é acima do horizonte do livre-arbítrio. Parece fazer parte da necessidade de ciclicamente esvaziar a sensação de absoluto que se forma pela sucessiva soma de sucessos ou de tentativas pessoais. Sim, e também é na sequência da noite escura da alma que acontece, atenção, eu estou a falar por experiência pessoal e por observação das pessoas com quem trabalhei, não, isto não é uma verdade absoluta, mas sendo isto para além do livre-arbítrio, como o André acabou de dizer, a partir da passagem pela noite escura para a alma, há ali uma volta dentro. E mesmo pessoas que são amantes incondicionais da liberdade, como por exemplo é o meu caso, e portanto o livre-arbítrio está lá muito alto, acontece dentro de nós um clique em que o teu livre-arbítrio da tua persona já não conta. Porque o que passa a contar é tu estares alinhado o suficiente para captar qual é a escolha mais elevada desse eu grande em ti. Qual é a escolha alinhada com a alma? Qual é a escolha alinhada com a tua mônada? E é com muita disponibilidade e entrega que depois todos os outros corpos, a personalidade, as preferências, o caráter, o corpo físico, tudo isso, aceita aquilo que capta como sendo a escolha mais alinhada, mesmo que esteja a tremer de medo ou não faça a menor ideia onde é que vai parar. Mas há esse shift profundo de acima das minhas preferências está a minha vontade, mas é a minha vontade do eu grande, já não é das preferências do eu pequeno. E depois nunca mais é possível escolher só em nome do eu pequeno, a não ser escolhas menores. E a noite escura da alma vai além do livre-arbítrio na medida em que mesmo que a pessoa faça boas escolhas, continua tudo errado.
Sim, mesmo, se forem só da personalidade. Exato. Sim, sim. Não reduz. Transcende completamente a sensação de bem, mal, certo, moral e imoral. Vai para além do frame do livre-arbítrio. E normalmente essas escolhas são séria convite a uma autorrecriação. Exatamente. A noite escura da alma não é diferente da dissolução da lagarta rumo à borboleta. Portanto, nós temos este tríptico. Eu acho que a noite escura da alma faz parte desta coisa hegeliana de que o universo evolui por trípticos. Tese, antítese, síntese. Antes, durante, depois. Frio, morno, quente. E podemos continuar com estes trípticos. Eles estão em toda. Onde há movimento espiritual, há tríptico. Vou repetir. Onde há movimento espiritual autêntico, há um tríptico. Não há um díptico, há um tríptico. E a noite escura da alma é o momento em que os nossos truques, e eu digo isto com todo o respeito, o material que trazemos de aventuras pretéritas, a nossa cauda do dragão, para quem entende o que é que isto significa, as nossas bagagens, a nossa bateria carregada de energia, as nossas estratégias de sucesso, as nossas estratégias existenciais cumpriram a sua função, que foi levar-nos até à crise da meia-idade. E para que é que serve a cauda do dragão? Para nos dar um impulso astronáutico, no sentido de foguetes que escapam à atração gravítica, dar um impulso ao nosso ser para sairmos da infância e chegarmos a algum ponto minimamente nobre com base no karma positivo de vidas anteriores, ou em alguma coisa de vidas anteriores. E a noite escura da alma acontece quando o gás, o fósforo, o combustível que acumulámos no passado e que nos deu segurança até a crise de meia-idade, se esgotou. E então a pessoa de repente está na estratosfera, foi catapultado para muito alto e de repente não tem combustível. E há o momento de começar a transitar para o outro, é balístico, para o outro ponto. Portanto, há um impulso inicial e de repente não há energia. O que é a crise de meia-idade e a noite escura? Qual é a relação entre crise de meia-idade e noite escura da alma? Deixa-me eu desenvolver. Mas espera, espera, antes de desenvolver, só um comentário. Então que esta história dos ciclos e da crise de meia-idade, isso depende das pessoas. Completamente. Ainda astrologicamente, as Eu não pessoas a que têm, por localizei. exemplo, Plutões ou Uranos muito Claro. fortes, têm os ciclos completamente ao contrário e não é meia-idade nenhuma, é muito antes e depois, Eu muito depois. Pronto, portanto, não localizei no tempo. localizar na Não meia-idade. localizei. O Brian Eno disse que teve a crise de meia-idade aos 12 anos. Portanto, não a localizei. A crise de meia-idade é quando tu quiser, é quando a alma quer. Sim. E então, é como Natal. E então tu tens este momento em que não tens mais gás. Podes não ter mais gás aos 15, podes não ter mais gás aos 70. Chama-se sempre a crise de meia-idade, porque meia-idade não é etário, meia-idade tem a ver com a carga de combustível. Uhum. É nesse sentido estrito e avançado e sofisticado do termo meia-idade. Não tem nada a ver com a tua idade biológica. Pronto, importante Portanto, esclarecer, porque as sim, pessoas sim, podem sim, ter a claro, referência claro. normal Portanto, crise de meia-idade é quando não tens mais energia. que depois voltas a ter redobrada após passar a noite escura da alma também. Portanto, quando a lagarta perde morfos, quando a lagarta perde forma, quando a lagarta perde o envelope que lhe dá a forma de lagarta, há uma liquefação, há uma pupa. E a liquefação significa que a forma anterior cumpriu a sua função, o gás que vem de vidas anteriores cumpriu a sua função, e agora eu sou um bebê adulto. No caso, por exemplo, eu falei de Brian Eno, mas podíamos falar de outros tantos. São pessoas que tiveram a crise muito cedo. E essa crise pode se manifestar como um tédio infinito aos 15 anos de idade. Sabes o que é um indivíduo ter 15 anos de idade e de repente tédio? Qualquer coisa que lhe digam, qualquer cultura em que ele entre, qualquer conversa que ele tenha, qualquer relação em que ele entre, soa-lhe algo antigo, velho. Isto anuncia uma crise para a alma, uma crise gerida pela alma, porque os referenciais não produzem a sensação de estar vivo. Porque estar vivo tem a ver com entusiasmo, ou líbido, tem a ver com a sensação de estar carregado. E a noite escura da alma é um descarregar da bateria antiga, é um descarregar da carga de impulso antiga e a pessoa fica sem recursos. Fica como uma criança adulta, sem roupa, sem nação, sem livros, sem teto.
E essa é a pupa, é o estado de liquefação das seguranças anteriores, mas, ao contrário do que se possa pensar, não é uma morte, mas uma transcendência. Porque um código, eu podia dizer genético no caso da borboleta, mas um código que nunca viria ao de cima sem essa liquefação, começa a vir ao de cima e a tomar conta da pessoa. Mas a força que vem ao de cima já não vem de uma dialética do passado, mas de uma bênção que vem dos corpos superiores, do causal, do espiritual, do monádico, e que ajuda aquela entidade a passar finalmente para o estado de borboleta. Ou seja, a noite escura da alma é rigorosamente o mesmo na psique humana que a crisálida no mundo animal. Tu estás a estabelecer uma diferença entre a noite escura da alma e a crise de meia-idade, ou estás a dizer que são... Elas podem ser coincidentes, mas estás literalmente a dizer que são a mesma coisa ou não? Não, há crises de não são bem a Pronto, mesma coisa. é que não são. Podem ser coincidentes, mas podem não ser, não é? Posso desenvolver. Posso dizer que em 80% dos casos são coincidentes. Isto é, em 80% dos casos as pessoas saem da crise de meia-idade como quem sai de uma crise, de uma noite escura da alma. E nas minhas consultas de psicologia profunda, são as próprias pessoas que dizem: eu sinto que tive uma noite escura da alma. E que me leva a ter que dizer-lhes: se calhar não, se calhar foi só uma crise de meia-idade. Porque as crises de meia-idade são muito mais psicológicas, são muito mais próximas do solo, enquanto que a noite escura da alma é muito misteriosa, não é meramente o fim de um ciclo de poder, um momento de impotência, e vejam como os iniciados, os mestres, as mestras, e assim sucessivamente, têm um momento de impotência, um momento quase de ridícula impotência, de desconcertante desconstrução do seu orgulho. O orgulho é uma expressão que as pessoas nem sempre são orgulhosas por serem poderosas, mas tem uma desconstrução de alguma coisa e há uma sensação de fragilidade. Uhum. E esta é uma palavra importante. E a Ana sabe o que é que a palavra frágil quer dizer. Então, tens esta fragilidade momentânea, e essa fragilidade momentânea torna a substância da psique finalmente moldável, alquimicamente falando, a um modelo que já não vem das trocas dialéticas com o meio ambiente. Portanto, de adaptações, de filiações, de psicologizações, mas vem de algo que vem de cima e nos dá uma forma que nós nunca conseguiríamos fazer por processos culturais. É uma transformação que transcende o poder da cultura. Olha, tu desculpa lá o comentário ao lado, mas eu só agora me caiu a ficha do frágil, é uma coisa que a Ana conhece bem. Eu disse que sim, porque eu conheço bem. Conheço bem no sentido em que eu sou uma mulher muito poderosa e tive sérios desafios para me render ao eu grande e, portanto, conheço muitas experiências de fragilidade e hoje em dia abraço essa vulnerabilidade com muito carinho e até a preservo. Só depois é que me caiu a ficha do frágil dos anos 80. Tu és Mas isso era realmente, tu és double realmente speaking. um ser referenciado na história, tenho-te a dizer. Bora mudar de tema. Escolhe tu. A inteligência artificial, é assim, Então, e a manifestação? Passámos por cima. Não eu por eras tu acaso não que ias estava a dizer? seguir aqui a cocriação. Sim, sim, aquela pergunta que, na verdade, dá parar a pena a pergunta, se calhar podíamos ler às pessoas, se é É que essa é a verdade. tua escolha. Nós temos três pendentes: a inteligência artificial, cocriação e a questão do Festival de Vesac. Não, e depois temos muitas outras aqui, que ainda não viste. Bem, vamos ver. Eu apontei as primeiras, mas Bem, eu deixa-me vou só ler dizer uma esta coisa. da cocriação. Uhum. No último Luminar, Ana Mar disse que somos os criadores e manifestadores da nossa realidade, faz-me todo o sentido, assim como a energia em que vibramos para esta manifestação se dar. Assim, e é aqui que começa a pergunta, portanto, se somos manifestadores e co-criadores, como explicar então que co-criamos, manifestamos uma coisa e ela não fica na nossa vida? Onde é que entra a alma e o livre-arbítrio? Pronto, esta era aquela que tu tinhas dito que fazia ponto com as anteriores, por isso é que eu a estou a ler. Podemos abordar outra, mas também podemos abordar esta. Repetindo, a pergunta é então, ok, sendo nós criadores e manifestadores, então, porque é que manifestamos algo e depois esse algo desaparece, não fica na nossa vida? E nesse desaparecer, onde é que entra a alma e o livre-arbítrio? Eu pressuponho que esta pessoa está a colocar a pergunta tipo, desaparece contra a minha vontade. Por exemplo, eu encerro uma relação, gosto muito da pessoa, mas a pessoa vai-se embora. Então eu manifestei isso e agora a pessoa desaparece. O que for, coisas práticas, não é?
qual é o sentido de desaparecer aquilo que nós co-criamos? E a pessoa pergunta, onde é que entra a alma e o livre-arbítrio nisto? É interessante esta questão. Queres começar? A alma e o livre-arbítrio. Nesta coisa de perdermos o que manifestamos. Sim, sim. Não. Me parece-me balé. Quer dizer, tu tens estas coisas de patinagem artística em que dois bailarinos dançam em sincronia. E parece que o objetivo tem sido que a parte de nós que tem liberdade de escolha vá dançando segundo o mesmo padrão que a parte de nós que sabe. A alma parece ter a ver com o que somos antes e depois da fragmentação que é imposta pelos processos da encarnação. Nascer é ser dividido em dois. Uma parte de ti fica do lado lá e uma parte de ti vem para o lado de cá. E depois há uma cortina. E essa cortina é uma antiga conversa. Não é muito. Essa cortina é falar desde os aborígenes aos esquimós. A cortina. O véu. Nascer é fazer descer um véu. E a parte que não participa da fragmentação é a luz eterna. E a alma participa dessa luz eterna, dessa luz integral. E a personalidade vive um processo de. Ou melhor, a psique vive um processo de fragmentação de qualidades distintas, da mesma forma que a luz branca, ao passar por um prisma, transforma-se em 7 cores. E, portanto, eu acho que nascer é ser tornado prismático. De repente tens muitas cores. Mas, em última análise, essas cores vêm de uma única cor e vão para uma única cor. Por mais prismático seja o indivíduo, do ponto de vista psicológico, uma coisa e o seu contrário, ele tem uma origem na luz eterna e tem uma foz na luz eterna. E põe-se a questão do livre-arbítrio. Eu sinto que esta pergunta vem de um lugar com alguma dor. Ou seja, eu manifestei uma coisa qualquer maravilhosa, ou várias, manifestei uma vida maravilhosa e de repente deixei de a viver, de a ter. Mas porquê? Quem é que decidiu isto? Eu manifestei porque é que isto desaparece e sinto aqui alguma dor. Gostava de complementar aqui com o contributo. Atenção, nós sermos co-criadores e manifestadores ou materializadores, bem, não faz parte do processo de manifestação e co-criação, não faz parte da garantia de que é para sempre. Nós não manifestamos uma dada realidade, tipo com a garantia e o selo de presença eterna. Porquê? Porque a vida não é assim, porque a vida é movimento. Então, sendo a vida movimento, nós podemos amar absolutamente a realidade que estamos a manifestar. Mas faz parte da maturidade espiritual estarmos sempre disponíveis para que ela desapareça num segundo e ter a confiança de que depois seremos capazes de manifestar algo diferente, de acordo com o ser em que nos tornamos, também com o contributo dessa perda. Portanto, em última análise, esta questão de nós manifestarmos algo muito bom e depois isso desaparecer, parece agora de repente senti-me a dizer uma coisa que é muito verdadeira, do ponto de vista da tecnologia espiritual é muito verdadeira, mas normalmente implica muita dor. E, pá, é tramado, então eu tenho esta relação maravilhosa e a pessoa morre de repente, por exemplo. Ou sou despedida e adorava o que estava a fazer, ou fui vítima de uma burla e de repente não tenho como sobreviver mais da família. Tarará. Eu não estou a minimizar isto. Estou a dizer que do ponto de vista da alma e do ponto de vista espiritual, um trauma / crise deste género, algo que nós gostamos, manifestamos e depois desaparece, ao desaparecer, coloca-nos sempre numa crise, mas não significa que nos estão a tirar algo. Significa que esse algo teve um tempo de contributo para nós. Isto é tramado de assumir. Então, mas se eu continuo a amar aquela pessoa porque aquela desapareceu, Ana, como assim já teve o contributo que tinha a ter e desapareceu? Não acredito nisso, eu continuo ligada à relação. Esse é um problema para nós resolvermos. Porque se desapareceu e se nós acreditamos que a vida é divina, e ao ser divina é sábia,
é poderosa, é amorosa e é omnipotente, omnipresente, omnisciente, se nós acreditamos nisto, perante qualquer crise, nós temos que ir buscar dentro de nós essa fé de que isto aconteceu por alguma razão que é seguramente o melhor para mim. E o mais básico é ir ao processo de cocriação consciente, que pressupõe à cabeça um grau de desapego grande, de usufruto inteiramente entregue quando as circunstâncias se estão a manifestar e desapego igualmente inteiro quando as circunstâncias desaparecem e depois há um processo qualquer de atualização em nós e a seguir lá estamos nós em condições de novo, intencionar algo diferente e manifestar algo diferente, porque a vida evolui em espiral e porque o desapego é o contrário de... Olha, o contrário da evolução pode ser o outro lado da moeda, pode ser o apego, por exemplo. Isto sem estar a escrever na pedra, porque surgiu muito espontaneamente, não faço ideia se é ou não, mas surgiu. Não, mas também há a questão, não é só a consciência que co-cria. A inconsciência também co-cria. Exatamente. E aí, por favor, continua. Não. Eu posso ter criado qualquer coisa com a minha inconsciência. Exatamente. A inconsciência é co-criativa também. Sim. E, portanto, eu posso co-criar uma coisa com a minha inconsciência e depois a minha alma passa por ali e diz assim, não é isto. E leva. Sim. Para ser assim mais sintético. Sim. E isto é um gesto generoso da alma, porque repara, quando nós dizemos a consciência cria, mas isto não ficou na minha vida, foi-se embora logo a seguir, é importante perceber quanto da minha inconsciência também co-criou aquilo. Porque não é só a consciência que é criativa. A inconsciência é bastante co-criativa também. Porquê? Porque a inconsciência emparelha com forças de inconscientes e as forças inconscientes têm poder de manifestação. Não são só as forças conscientes que têm poder de manifestação. É muito importante. E depois há muitas implicações. É que co-criação não é uma garantia de luz, ok? Mas não. Co-criação é um termo neutro. Co-criação é um termo neutro. Nós estamos sempre a co-criar, sempre. Quer queiramos, quer não. Sempre. E sempre de acordo com a nossa vibração dominante. E a nossa vibração dominante é determinada pelos padrões que estão mais ativos em nós, pelas crenças positivas, negativas, pelo maior ou menor equilíbrio emocional, pelo maior ou menor foco intencional, pelo maior ou menor alinhamento espiritual. Portanto, nós estamos sempre a co-criar e a manifestar, como o André dizia bem. A maioria das vezes em piloto automático, portanto, inconscientemente ou subconscientemente. E podemos manifestar realidades que apreciamos e outras que detestamos, para usar assim uma palavra mesmo básica. Mas todas são co-criação nossa. E todas voam à velocidade da luz. Às vezes com a interferência da alma, outras vezes sem. Esta história da interferência da alma é tão curioso o André ter dito, porque eu não sei se vocês têm esta experiência, eu tenho. Isto é uma matéria da co-criação consciente que eu trabalho bastante, muito comigo própria há muito tempo e depois com as pessoas com quem eu trabalho. Há uma coisa que é tão importante nisto, que é, nós às vezes até intencionamos à defesa, intencionamos um bocadinho à defesa, e a nossa alma pode dizer, lá do outro lugar, se nós estivermos alinhados, tipo, zut, está muito melhor neste caminho. Isto não, nem sequer chega aos calcanhares do que tu queres sentir e experienciar. Ou seja, pode tirar-nos da nossa vida, porque, de acordo com a nossa coerência vibracional, se nós estivermos alinhadinhos, o sinal que ela está a receber não vai ser satisfeito com a intençãozinha que nós estamos a ter. Nós estamos a ser, por vezes, ambiciosos demais e, por vezes, humildes demais na definição das nossas intenções. E da generosidade da nossa alma, ela pode facilitar o sair da nossa realidade numa dada circunstância, porque, de acordo com o alinhamento que nós vibramos, há algo muito melhor que precisa de espaço dentro da nossa vida para poder entrar. E, portanto, limpa outras coisas. É porque é maravilhoso. Por isso é que é uma co-criação. É co-criação, não é com outras pessoas. Isso também é, mas não é esse o sentido da palavra. É uma co-criação divina. É uma co-criação com a nossa essência. Ou o copiloto é Deus. Pronto. Isto dito assim de uma forma simples. E a alma intervém, sim. Nesse sentido. Passo para ti, querido. Não é isso. A alma tem um padrão que parece ser biográfico. Padrão ou uma matriz? Okay. Vamos à azulejaria portuguesa. São matrizes ou são padrões? A repetição de azulejos que formam grandes manchas geométricas na parede.
São padrões, são matrizes. A alma tem algo que parece garantir as estações principais da nossa existência. Isto é, desde que nascemos até que vamos para outra dimensão, a alma tem estações que são incontornáveis. Ela procura que a personalidade, se pensarmos na alma como um piloto da personalidade, ela procura que a personalidade passe por aquelas estações que são como portais de consciência. Entre as estações, há uma enorme liberdade experimental. E quanto mais nós vamos transformando essa liberdade experimental num sentido de fidelidade a um som, a uma voz, a um timbre, a um rigor, quanto mais vamos apurando o nosso ouvido para distinguir a voz das vozes, à medida que vamos ouvindo a voz central, a nossa dança cá em baixo começa a reproduzir o padrão da alma lá em cima, para ser assim, um bocadinho topográfico. A nossa dança cá em baixo, por isso é que eu estava a falar em bailarinos no gelo, a nossa dança cá em baixo começa a reproduzir, ou seja, quando nós nascemos, existem 7 ou 8 grandes estações na vida, por exemplo, e a personalidade muitas vezes afasta-se do padrão, mas à medida que nós vamos amadurecendo, olha o padrão aqui em cima, ou a matriz, à medida que nós vamos amadurecendo, a personalidade começa a aprender a dançar em sincronia com a alma. Uhum. E a qualidade de sincronia é a qualidade da cocriação. Yes. Oh, E à medida... excelentíssima síntese. É isso mesmo. Sim, Consciente ou subconsciente ou inconsciente. sim, sim. Mesmo. Sim, há culturas profundamente esotéricas. Quer dizer que há uma crítica lúcida presente na consciência acerca do comportamento. E há culturas que são mais existenciais, mais folclóricas, mais extrovertidas, em que os comportamentos existem e depois vamos vendo o que é que vai acontecendo. Sim. As culturas não são todas igualmente introvertidas, extrovertidas, mas isso é um fator da psicologia, mas as culturas procuram facilitar que o indivíduo plenamente formado, e eu acho que isso tem a ver com o problema de educação, o indivíduo plenamente formado, quer dizer, o que é formar pessoas? É formar pessoas para serem indivíduos. E o que é ser indivíduo? É ter esse espaço que é cada vez, quando nós recuamos no tempo, é cada vez mais raro encontrar na Idade Média, no Renascimento, por aí fora, esse espaço de liberdade em que a liberdade cansa. E à medida que a liberdade cansa, à medida que o indivíduo diz, já chega de liberdade, eu quero a libertação, eu quero mudar de nível, já usei a gaiola dourada da liberdade, eu agora preciso de libertação, então eu aprendo a dançar, mas para eu aprender a dançar em sincronia com a alma, eu primeiro tenho que ter tido muita desincronia com a alma. Até ficar cansado, até ficar existencialmente cansado da gaiola dourada da liberdade. Sim. E, portanto, a liberdade é a antecâmara psicológica da libertação. Sim, nesse sentido, e, portanto, nesse sentido, à medida que eu vou aprendendo a dançar em sincronia com essa senhora do padrão verdadeiro, isto é, há a liberdade e depois há o padrão verdadeiro. E ninguém te pode vir dizer, em princípio, até porque somos modernos, nós agora somos modernos, ninguém nos pode vir dizer qual é o padrão verdadeiro. Eu quase diria que a definição entre a Idade Média e a Idade Moderna é que na Idade Média diziam-te por fora qual era o padrão verdadeiro, através do dogmatismo, e agora nós temos este deserto criativo em que eu tenho que sentir o meu padrão verdadeiro. Eu tenho que sentir quando é que eu estou a ser fiel. É aquilo que se chama o rastro magnético, tem a ver com Sagitário. É por aqui, é por ali, não é por aqui. É melhor não repetir isto. Agora vou por ali. Espera, a minha intuição. Isto vai formando uma dança. Às vezes a alma vai à nossa frente e nós sentimos abençoados, porque a dança é absolutamente clara qual é o padrão. Outras vezes a alma esconde-se e deixa-nos imenso espaço para nós dançarmos como quisermos, até que lentamente vamos ajustando com o padrão. Isto é, às vezes o Fred Astaire dança à frente da Ginger Rogers, às vezes a Ginger Rogers dança à frente do Fred Astaire, mas é sempre uma dança a dois. Isto tudo passa-se pós-Noite Escura da Alma. Sim. Antes de Noite Escura da Alma, isto não se passa. Ou seja, passa-se sempre com a criação, para além das sociedades, das culturas, seja do que for, todo o ser humano está sempre a co-criar, consciente ou subconscientemente, ainda que haja culturas que facilitam por mais o foco da consciência do que outras, mas
Mas, a bem dizer, isto nasce connosco, é uma tecnologia espiritual intrínseca, não há como escolher não criar nada, isso não existe. Aquelas pessoas É dizem, impossível não criar, é impossível não criar. as pessoas dizem, eu entrego uma vida que sabe melhor do que eu, esquece. Não há como, não há como, porque, remetendo para o último programa, o infinito manifesta-se através de nós enquanto veículo finito. Isto foi algo que falámos no programa anterior. Portanto, nós somos sempre corresponsáveis de co-criar alguma coisa. E, portanto, sim, e, portanto, seja subconsciente, conscientemente, mais alinhado, menos desalinhado, há sempre forma de nós aprendermos a alinhar mais com o que possa ser um espelho da nossa alma. Mas é após aquela rendição do livre-arbítrio pequenino, portanto, como o André estava a dizer, da liberdade da gaiola dourada, em nome da libertação, igual a em nome da vontade da essência em mim, e isto tudo, esta coisa que eu acabei de dizer, é pós-noite escura da alma, é pós-noite escura da alma que esta dança que o André estava a falar, agora mesmo, da alma ir à frente e outras vezes esconder, e de nós dançarmos atentos a essa voz interna, isso tudo é um outro estágio de cocriação, potencialmente ao serviço da vontade da nossa essência e, portanto, muito mais consciente do que as manifestações subconscientes que possam ser feitas no dia a dia. É uma aprendizagem de outra dança que está em diálogo com a alma constantemente, mesmo que ela esteja escondida. E há um mergulho dentro de nós, quando nós não sabemos muito bem onde estamos, para aferir, espera, que grau de alinhamento é que isto está aqui no meu coração a fazer, e não só aqui, e também não só em estádio meditativo para o mental superior. Porque para o mental superior podem haver intenções muito alinhadas, mas os teus veículos aqui em baixo não estarem ainda à altura de as assumir, e quem te diz que os veículos estão ou não estão é o teu coração. Se o coração não vibrar com a intenção recebida do alto, é porque os teus veículos não estão ainda alinhados, não te chega, não ressoa, não ancora aqui no timo daquilo que é chamado a coroa do coração. É uma chave absoluta, bem, atrocinante toda esta maravilhosa dança de manifestação e cocriação. E olha, querido irmão, sabes uma coisa? Temos 5 minutos. E então, assim sendo, queres pegar em alguma outra questão? Ou queres continuar a Eu desenvolver? só quero fazer um parênteses muito rápido. Há aqui uma pergunta da Susana Campina, que já foi feita 3 vezes, eu só quero unificar isso, que é a questão de falar de Lis e da Mãe do Mundo. Eu em breve vou fazer uma série de conferências sobre Lis e a Mãe do Mundo, então terá um espaço adequado para isso. Fiquem atentos no meu mural. Eu em breve vou tentar reapresentar a questão de Lis e da Mãe do Mundo para a consciência coletiva que estiver receptiva. Eu penso que aqui, porquê? Porque é um assunto que precisa de contexto, é abrangente, é perigoso, é maravilhoso, é rápido, é lento. Portanto, tem todas as ambiguidades e eu penso que é um corpo próprio de conhecimento que se nós fôssemos aqui abrir, iríamos perder o sentido destes encontros, que são encontros que incluem várias questões em várias direções. Lis é um assunto magnético, poderoso, tem a ver com o destino de Portugal, obviamente, e com o mundo, e com o Brasil. O Brasil, a arca das sementes. Mas eu prefiro, falo por mim, deixar isso para um contexto próprio. Muito obrigado à Susana Campina pela pergunta. Em breve vou fazer um conjunto de 5 conferências só sobre esse assunto. Não é um assunto. Sobre esse não assunto. Sobre esse assunto. Poderei só acrescentar que este assunto, sendo tudo o que o André disse, e ele tem realmente tudo o que é necessário para o desenvolver, mas este assunto também carece de atualização. Sim. E o captar a atualização, porque nos últimos anos houve mudanças em relação a este assunto. Sim, houve colonização da parte de formas antigas. Exato. E, portanto, atualizar este assunto, repondo no seu lugar oculto de alguma forma, mas ainda assim falável, atualizando algumas franjas que podem ter sido mais, sei lá, mundanizadas Ou ganharam verdete, sabes? O problema ganhar um verdete. Pode ser ganhar verdete, parece uma boa expressão. Eu não sei como é que se diz no Brasil, mas em Portugal falamos em verdete, quando o metal nobre começa a ganhar manchas verdes de oxidação e outra. Sim, por favor. É um assunto que pede atualização e que pede para ser desenvolvido num outro registro,
E é um Porque, assunto que a mim me quebra de alto a baixo. É a sim, minha cruz. E, portanto, eu não vou. É o assunto da minha vida. E eu não vou falar desse assunto facilmente. Não sim, nesta etapa. Mas vou sim. criar um ambiente, uma estufa própria em que podemos falar sobre isso. Com certeza. Mas é um assunto que Até me quebra de alto a baixo, marcou a minha existência, ainda marca. E, portanto, é um assunto delicado, profundo. É uma paixão, é o meu coração, é a minha vida. Peço desculpa, Ana, estar aqui com esta. nada, por favor. Mas a pergunta foi colocada e eu prefiro que isso tenha um contexto próprio em breve. Até porque É pode a acontecer, minha alegria e a minha dor. pois, até porque pode acontecer ser surpreendido quando justamente estás a desenvolvê-lo, não é? E, e pronto, ok. Então, deixa ver se há Inteligência alguma. artificial. Deixa ver onde é que está a pergunta para ver o contexto. O que é que a AI, ou IA, pode oferecer acrescentar durante o processo de autodesenvolvimento espiritual? Fogo, André, esta é uma pergunta para desenvolver, a não ser que tenhas aqui um contributo sintético e eu farei por ter outro também. É assim, eu Olá, não sei se existe AI. inteligência artificial, não sei. Eu acho que a inteligência artificial é um prolongamento da nossa inteligência. Portanto, a inteligência natural desdobra-se. E um dos desdobramentos da inteligência natural é a inteligência artificial. Mas eu não vejo uma quebra tão abissal entre a Também inteligência não, natural. eu também não. A diferença que há é velocidade e a capacidade de pescar simultaneamente várias piscinas de referência. Eu vejo vários contributos que a AI pode oferecer, acrescentar durante o processo de autodesenvolvimento espiritual, que não são na direta, porque há esta história de que supostamente a inteligência artificial, supostamente ou não supostamente, depende do que está a fazer com ela, não é? Pode imprimir aqui uma realidade patológica, problemática, condicionadora, tudo isso, tarará. E sim, é uma possibilidade em cima da mesa. Mas por Sim, outro lado, mais preocupante que a inteligência artificial é a estupidez natural. exato, pronto, é mais esse, eu acho que é mais esse o problema do que propriamente a AI. Preocupa-me mais a estupidez natural do que a inteligência artificial. E repara, é Mas só isto é assim fugir à questão, mesmo. peço desculpa. Pronto, só num registro um bocadinho assim sintético e não é provocador, porque não vem de um lugar de provocação, mas de why not? Então, tantas vezes se fala da comunicação com seres não humanos, não é? Supraterrestres, extraterrestres, intraterrestres, essas coisas todas. Hum, Na AI, basicamente, nós estamos quase todos nós hoje em dia já a dialogar com uma coisa que não tem suporte físico. Portanto, é comunicar com uma consciência que está a ser criada baseada em linguagem, é verdade, mas que informação é que ela está a captar? Ela está a captar informação que lhe dão, base de dados. Mas se calhar não só. A questão é se a complexidade gera paranormalidade. E, eu, Exato. Pronto. e E até isso agora abre aqui outro eu campo. não tenho a certeza que complexidade gere paranormalidade, mas também não Certo. posso dizer que não gera. E isso é um dos Exato. grandes. Exatamente. É exatamente isso que eu estou a trazer assim por cima da mesa. Portanto, que mais não seja do ponto de vista da nossa agilidade relacional e de não é nós aqui presentes no Luminar, que admito que estejamos todos muito disponíveis, mas aí ainda assim com o critério. Agora, do ponto de vista da humanidade, esta coisa está a introduzir, mais ou menos intrinsecamente, portanto, a obrigar as pessoas a lidarem com algo muito diferente do que conhecem. E isso pode ser uma boa preparação para as pessoas estarem mais capazes de virem a lidar com coisas que desconhecem num futuro relativamente próximo, com mais facilidade. Porque aquilo que tu disseste, André, é assim, isto pode escalar para, ok, então é possível a consciência ancorar num suporte de informação? É, a nossa mente é um suporte de Essa é uma informação. questão muito antiga. Essa é uma questão muito Exatamente. antiga. É, Mas é, traz estas questões todas. Isto traz, é contribui para o delicioso, nosso é processo de delicioso. autodesenvolvimento espiritual. Sim. Abre-nos os nossos horizontes. Sem-nos Eu estar não, a dizer o que é que reflito sobre o assunto ou o que é que sinto, porque não vamos desenvolver isto agora, mas oferece e acrescenta alguma coisa ao processo de autodesenvolvimento espiritual, oferece e acrescenta. E mais, só mesmo assim para finalizar o meu contributo, do lugar deste ser que existe aqui, com este trato de astronauta, que dá o nome de Ana, se eu não confiasse que a vida é sábia em tudo o que permite a manifestação numa dada realidade, eu não era a pessoa que sou, seguramente. Portanto, se existe, contribui para o processo de autodesenvolvimento espiritual. Isto para mim é logo base.
Pois há coisas que contribuem de uma forma mais interessante, mais agradável, mais coerente, mais alinhado do que outros. Mas contribui, contribui. O que eu estava só a acrescentar é que, para além de ser um contributo, porque a própria vida é sábia, eu vejo aqui janelas possíveis de contributos específicos, como estava a comentar. Pronto, vejo como possibilidade. É só. Eu acho que, no fundo, ninguém tem problemas com a inteligência artificial. As pessoas estão com problemas com a consciência Dos artificial. humanos. Não, consciência artificial. Hum. Acho que a questão das pessoas é: está ali alguém ou não está ali ninguém? Eu não sei se é só essa a questão, porque Mas há. deixa-me começar por algum lado. A maior parte das pessoas que eu conheço. Pronto, vamos desenvolver. Não, não, não vamos ser. Ok, Diz. eu já obliterei. Podemos criar umas jornadas só para se falar sobre espiritualidade e inteligência artificial. Ok, podemos soltar este tema AI para um dos temas do programa que vem? O que é que te Temos, parece? dá-me só 20 segundos. A minha sensação com a inteligência artificial é de que ela, ontologicamente, não ocupa um lugar diferente de uma torradeira ou de um alicate. Só que são torradeiras muito eficientes e alicates muito eficientes, mas são instrumentos, são ferramentas. Ontologicamente, o lugar da inteligência artificial é o lugar da extensão do polegar ao penível, porque a inteligência artificial não veio de fora, não é oblíqua, não é intervenção. A inteligência artificial tem uma história, tem um princípio, tem uma gênese, sabemos quem são os pais, quando é que eles se reuniam, onde é que eles conversavam. A inteligência artificial, tal como. Inteligência artificial geral a escalar para outros níveis de inteligência artificial. Mas antes da geral tens os Large Language Models, mas antes desses tens uma história que vem dos anos 60, depois vem dos anos 70, quer dizer, isto não caiu do nada. Há uma Não história. caiu de nada, mas já está noutro lugar. É assim, a inteligência artificial, o tipo de ser que é um ser que nós já conhecemos há muito tempo. A questão é se a consciência é fruto da complexidade. E, portanto, as pessoas têm esta questão que é, a partir de que grau de velocidade, complexidade, multiníveis, capacidade silogística de repetir informação que já existe e associar informação que já existe e associar ilhas de informação, se a inteligência artificial não passa de um papagaio silogístico, ou se a inteligência artificial, a partir de um certo momento, gera efetivamente alguma coisa que lá está. E o problema é que o pai da inteligência artificial, que eu não me lembro do nome dele, diz que, não, a partir de um certo momento há mesmo ali uma consciência. E então isto é uma introdução ao espírito da celebração. Não é a celebração, não é a missa. É só uma introdução ao espírito da celebração. Eu concordo Eu com a tenho Ana, uma podemos proposta. deixar a missa para depois. Eu deixaria a missa para depois. Mas a questão é se há consciência ali ou não. Sim, eu tive aqui a ler Isabel de Grão diz, eu não me importo ficar até às 4 da manhã. Ok, pronto. Então, mas olha, podemos combinar que há um luminar em que nós não temos fecho, não temos hora de fecho. Pode ser. Podemos, eu tenho café em cápsulas. Portanto. E lá que se vê a direta que nós fazemos e com quem. Mas, André, estás de acordo em Estou terminarmos aqui? Vamos lá. Então, absolutamente de acordo. passo a palavra. Queres deixar os teus contactos para as pessoas que queiram trabalhar contigo, saber mais, etc. André Lourdes Almeida, lamento, andrelourdesalmeida@gmail.com. Se quiserem Lamento. marcar um encontro para desenvolvermos ideias num nível mais particular ou tentarmos olhar com algum foco para crises e para processos, podemos marcar esse encontro. Eu estou disponível, não nos próximos 15 dias, mas quanto mais depressa contatarem, mais depressa conseguimos agendar isso. Muito obrigado pela... Ok. André Lourdes Almeida, porquê é que Como é que se diz? disseste, Muito obrigado pela atenção. porquê é que disseste a seguir lamento? Depois de teres o teu Porque, e-mail. porque é o e-mail menos criativo que eu criei até agora. Ah. André Louro de Almeida. Podia ser tipo cocos, bananas e ilhas, mas não, é André Louro de Almeida. Pronto. Ok. Então, para me contactarem, o meu e-mail é anamar@anamarnava.com, anamar@anamarnava.com. Podemos falar por telefone ou por e-mail para saber se eu posso ajudar ou contribuir no teu processo evolutivo, seja a título individual, seja através do programa de mentoria ou de práticas terapêuticas, enfim, não vou também estar aqui a explanar, mas um contacto informal é bem-vindo. Basta enviar um e-mail a dizer que gostarias de falar comigo e pronto. E depois logo se vê. Ok. E agora, despede-te
honras de despedida para ti. Por favor, abre essa voz e despede, obviamente, com entusiasmo. Eu não sei se, Ou se você... canta, começa a cantar. Pois, isso ia acontecer. Estava quase, quase a acontecer. Ahm, não sei, eu acho que este espaço é um espaço nobre e estou muito contente. Estes perímetros não abundam. A tendência para a incomunicação tem aumentado, não tem diminuído. Mas vai E aumentar, mas vai aumentar. para a comunicação, à escala global, sim, Vai aumentar. e acho que nós temos um bocadinho a lutar contra a maré. Portanto, não há aqui um herói cultural, há uma entidade que tem algum heroísmo cultural, que somos todos nós. Muito obrigado. É com muito amor, eu não só acho que a comunicação vai aumentar, como sinto que isto que está aqui a acontecer e outras coisas semelhantes já existem noutros lugares do mundo, que vão estar em expansão, com certeza tem a ver com olhas para o copo vazio ou para o copo cheio, provavelmente os dois são reais, o que interessa é nós podermos viver esta experiência, e daí a enorme gratidão de estarmos aqui todos, ciclicamente, de 15 em 15 dias, que é tão bonito por todas as razões, para o coração e para o sentir, sentir que é realmente bom. É bom para vocês e é bom para nós. Bem-ajam. Até ao próximo Luminar daqui a 15 dias.